Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Glória a Deus. Amém? Versículo 8 em diante. Capítulo 15. Amém? Glória a Deus. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Glória a Deus. Nós conhecemos, por meio da palavra, o chamado de Paulo, como foi o seu chamado, a maneira como ele se converteu. Muitos acreditam que Paulo, ele já tinha sido comovido já pela pregação de Estevão, pelo que ele contemplou, mas cá comigo eu tenho a minha dúvida. Porque, analise bem, se ele tivesse realmente sido tocado pela pregação de Estevão, ele não tinha tomado a decisão de ir para Damasco. Você vê que a ira dele era tão grande que ele saiu de um país para outro para perseguir os irmãos e pediu cartas de autoridade para trazer os irmãos de Damasco para Jerusalém para lançar em prisão. E, por fim, dar um basta no cristianismo. Era essa a intenção de Paulo. Aí você vê como ele, aqui na leitura, ele tinha um chamado. E o que chama muita atenção de cada um de nós é a maneira como Deus trabalha. Como é que um homem desse ele tem um chamado já no ventre materno e ele nasce, tem a sua vida cotidiana, normal, cresce, ele vai estudar toda a lei aos pés de um doutor chamado Gamaliel, um mestre, e Saulo se torna um homem muito sábio nas Escrituras. Há pouco leu o irmão George aqui sobre a sabedoria, né? Que a sabedoria do homem, muitas vezes, ela cega o próprio entendimento do homem. Em Provérbio, fala que o homem não pode ser sábio aos seus próprios olhos, porque destruiria a ti mesmo, né? Então, Saulo, ele teve um encontro com o dono da igreja, aquele que deu a vida pela igreja. E é interessante que quando ele cai do cavalo,
ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que persegues a minha igreja? Jesus não fala assim. Ele fala: por que me persegues? Então, perseguir o povo de Deus é perseguir o próprio Deus. Perseguir a igreja é perseguir a Jesus. Então, ele diz: eu não sou digno de ser chamado de apóstolo. Ele só vai falar isso aqui depois que as escamas caem dos seus olhos e ele passa a enxergar o evangelho genuinamente como é devido. Mas enquanto ele conhecia só a letra estava matando ele. Mas agora ele teve um encontro com Cristo. E ele vai dizer: agora eu trabalhei mais dos que estiveram com Cristo. Eu não tive esse privilégio de estar com Ele durante 3 anos e meio, caminhando com Ele, aprendendo com Ele, fazendo milagre junto com Ele. Mas uma coisa eu fiz: me esforcei mais do que todos para alcançar muitas almas. Mas esse esforço dele não era por causa da salvação, é porque ele queria recuperar o terreno perdido que ele perdeu. Ele era para ter conhecido a palavra bem antes, né? Como a lei estava mostrando para ele. A lei dizia: Saulo, não mate. E ele estava matando. Saulo, não persiga. E ele estava perseguindo. Honra a Deus, ele não estava honrando. É tanto que em uma de suas cartas ele vai escrever que o judeu era zeloso de Deus, porém sem entendimento. Então você vê que até o zelo, se não tiver base, ela não serve de nada. Quem se lembra daqueles 2 homens que foi querer segurar a arca, né? Como é o nome de Ezequiel? Agora deu um branco aqui, viu? Eles foram segurar, mas a intenção dele foi ruim ou foi boa? Foi boa. Mas Deus estava querendo mostrar para o rei que a maneira que ele estava conduzindo a arca estava errada. Então, zelo sem base não tem, isso não agrada a Deus. É por isso que Paulo ele vai escrever sobre o nosso desenvolvimento espiritual, sobre a nossa carreira, porque ele tem base sobre isso. Além de ele ter uma base secular, ele ainda é usado pelo Espírito de Deus para usar, né, desses artifícios para anunciar o Evangelho. E ainda aqui na mesma carta, capítulo 9, ele vai dizer assim, capítulo 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. A ciência fala que no ato concepcional, os espermatozoides, bilhões ali, eu acho loucura esse número que eles dão, sabe? Né? Mas vamos dizer ali, vamos afirmar essa quantidade, né? Que ninguém sabe quantos. Ali eles estão correndo. Eles estão correndo para um alvo. Paulo se baseia até nisso. Ele não foi chamado no ventre da mãe, né? Então, ele disse que era para ser um abortífero. Ele não era para nascer, ele merecia nascer.
mas Deus escolheu ele. Imagine, é como se Paulo está dizendo, olha, eu estava lá no ventre da minha mãe, eu era o último, não ia nem nascer, eu ia morrer. Mas Deus pega e faz eu chegar primeiro, onde era para chegar, porque Ele tinha um objetivo comigo. Ele tinha algo. Descobriu? Quem era? Usar. Pois é. Às vezes a gente quer fazer as coisas, né? Achando que está correto, mas muitas vezes a gente atropela as coisas, né? Então Paulo, ele baseado nisso, né? Por isso que ele vai falar sobre a carreira, né? Ele continua dizendo aqui, ó, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Aqui ele está falando do atleta mesmo, né? Baseado ali nas Olimpíadas ali da Grécia e tudo, foi lá onde começou todos esses jogos, né? Ele está falando, ó, o atleta, ele não fuma, a alimentação dele é balanceada, ele não bebe, ele vai se dedicar. Para quê? Porque ele quer ganhar um prêmio, ele quer correr e quer chegar primeiro do que os outros para alcançar esse prêmio. E Paulo está dizendo, nós, porém, corremos, ele quer alcançar a coroa corruptível. Isso acaba. Eu sempre me lembro da Copa de 70. O Brasil ganhou a Copa e não botou a mão na taça. Quem botou foi o ladrão, né? Quer dizer, coroa corruptível. Paulo está dizendo, nós estamos correndo, não é que ele está querendo dizer que só um aqui vai chegar no céu. Não. Está dando um exemplo. Mas nós temos que correr, porque nós não vamos ser só um, nós vamos ser um conjunto que vamos chegar junto, como se fosse um, na presença de Deus, mas sem voltar atrás. Nós temos que se dedicar, assim como o atleta se dedica, assim como ele faz de tudo, né, para alcançar essa coroa, o crente tem que fazer o mesmo. E essa dedicação é espiritual, é trabalhando na obra do Senhor, é deixando o velho homem cada dia morrer, cada dia em nós sermos uma nova criatura, tendo um coração, como diz Davi, coração novo, um espírito inabalável para agradar o Senhor. Ele diz assim, corro também, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ou seja, eu não faço as coisas em vão. Meu objetivo é agradar aquele que me chamou, aquele que me arregimentou para a batalha, aquele que me entregou essa confiança para pregar o Evangelho. E ele diz, eu nem merecia, olha, Deus é tão bom que Ele me chama para ser embaixador. O que é um embaixador? É aquele que representa um país. E Paulo estava aqui na terra representando um país celestial. Como todos aqueles que são pastores, que têm o chamado, são embaixadores de Cristo. Representantes de Cristo. Sabe lá o que é isso? Pessoa representar o rei de todo o universo aqui na terra e mostrar, dizer, por meio da palavra, da pregação, que existe um país preparado para um povo. Jesus foi preparar esse país. Ele foi arrumar cada morada para os seus eleitos, para os seus escolhidos.
Aí ele continua dizendo: mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, o que é que adianta, é como se ele estivesse dizendo, o que é que adianta eu falar de Cristo para você e não viver, mostrar a salvação para você e eu mesmo não receber essa salvação? Não. Eu estou fazendo isso porque eu fui escolhido. Eu não mereço. É tanto que ele diz, na primeira leitura que foi lida, não sou eu, mas a graça de Deus em mim. Nós não merecíamos a salvação. É pela graça de Deus. E a graça é favor. Favor imerecido. Deus, olhando lá dos mais altos céus aqui para a terra, aí vê um povo corrompido, uma geração corrompida, sem nenhuma expectativa de salvação. Aí Deus, vou destruir essa terra. Esse povo não está merecendo viver a terra que eu dei para que eles aproveitassem. Mas em meio àquela multidão aqui, ele olha e vê o homem justo. Mas como é que pode? A Bíblia diz que não há um justo sequer, né? Mas a justiça que o homem vive não é dele, é de Deus. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo que ele derramou na cruz do Calvário. Como é que essa justificação acontece? Quando os nossos pecados foram purificados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo é como se estivesse tirando toda a nossa mancha. Desde o começo, quando nós passamos a ter a razão das coisas, né? Até o dia da morte, esse sangue de Jesus Cristo, ele é purificador e nos limpa. A Bíblia diz de todo pecado. Não qualifica pecados, todos. É por isso que o mundo não entende. Como é que pode? Fulano ali era assim, assado, fazia isso, fazia aquilo. Aí agora anda com a Bíblia e diz que está salvo, que é crente. Um dia eu estava no ponto do ônibus, aí encostou um sujeito lá, eu notei que ele estava assim meio, aí ele ia para lá, ia para cá. Aí ele olhou assim para mim, e aí, quer dizer que é salvo? Pela graça de Deus. O diabo é nojento, né? Ele quer colocar dúvida na pessoa, sabe? E aí, agora é salvo. Pela graça de Deus. No capítulo 5 de Paulo aos Gálatas, ele estava pregando para duas criaturas lá. Aí eu estava só anunciando Jesus, né? Que eu não queria entrar no assunto assim. Aí o irmão Luciano não se aguentou e pediu para mostrar os versículos logo. Oh, rapaz. Aí quando eu fui mostrar, eu sabia que você ia chegar nisso. Tá vendo, ó? Primeiramente tem que anunciar Jesus, né? A pessoa está tão, fardo tão pesado, né? Que se a pessoa não conhecer Jesus, como é que vai se libertar, né? Passagem lá de Romanos, sabe?
Então, Gálatas 5, né, versículo 7, diz assim: Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuares a obedecer à verdade? Paulo está falando aqui para uma igreja em Gálatas, que eles continuaram a obra muito bem. Estava desenvolvendo, né, o seu ministério, a sua atividade espiritual, bem. Estavam correndo bem, rapaz, vocês, verdadeiros atletas, 100 quilômetros por hora, mas de repente, começaram a recuar. Foi que houve? Ele diz: Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Ele faz uma pergunta: quem vos impediu? E ele mesmo dá a resposta: esta persuasão não vem daquele que vos chama. Não foi Jesus. O objetivo de Cristo, a vontade de Cristo, é que vocês continuem. Continuou, começou a boa obra, né? Tem que ser aperfeiçoada até o fim. E é Ele que aperfeiçoa em nós essa carreira espiritual. Por nós mesmos não temos nenhum mérito próprio de justiça, se de Deus não vier. Não temos. Segundo Timóteo, vamos ler primeiro aqui Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ou seja, o nosso trabalho não tem que ser inútil. A nossa carreira espiritual não é em vão. O que nos dá a ligeireza das costas, como diz, parece que é o salmista, né? Quem nos dá essa ligeireza é as pernas aptas para correr contra o mal, correr contra o pecado que quer nos assediar, quer nos alcançar, é Cristo. É Ele que nos fortalece para essa carreira. Se lembra de José? Quando a mulher de Potifar quis agarrá-lo, o que ele fez? Correu. Nos dias de hoje, quero que eu dizer? Esse aí não é homem não. Né? Mas era homem. Porque ele correu para fugir do pecado e alcançou o prêmio lá na frente. Viu como correr contra o pecado vale a pena? Chegou a ser governador, sustentou o povo do Egito, ainda chamou toda a sua família para ser sustentada no Egito. Agora imagine um homem daquele, sem ninguém ali para testemunhar, somente Deus com ele. Uma mulher que não valia um vintém levantou um falso tremendo contra ele. Ele não tinha como provar, mas Deus estava com ele. Deus estava com José. A história de José é o simbolismo de Cristo. Cristo foi rejeitado pelos seus, foi entregue pelos seus,
condenado pelos seus. Onde é que Cristo está hoje? Assim como José estava reinando, hoje Cristo está reinando. E adquirindo para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Propriedade particular. Você sabe o que é isso? No tempo da escravidão, acho que eu já contei isso aqui uma vez. Um cidadão chegou no porto, aí estava mercado de escravos. Aí lá tinha uma jovem, e foi apresentada essa jovem. Disse, olha aqui para essa jovem, ó, forte, dente perfeito, tudo, né? E aquele cidadão lá chegou, olhou. Quanto é? É tanto. Aí quando ele fez isso, ela imediatamente deu uma cuspida nele com raiva, sabe? Ele estava comprando ela como escravo. Aí disseram, pode levar, ela agora é sua. Não. Eu estou comprando a liberdade dela, não é para ser escravo. Estou comprando ela para ser livre. Aquela jovem baixou a cabeça. O senhor, quando foi saindo para ir embora, ela foi atrás dele. Pois a partir de hoje eu quero ser sua escrava. Por esse ato que o senhor fez comigo. Disse, não, mas eu não comprei você. Não, mas eu quero lhe servir. Foi assim que Jesus fez com nós. Nós estávamos escravos do pecado. O diabo era quem dominava, fazia capacho dele. Mas Jesus, quando deu o seu último suspiro lá na cruz, que disse, Pai, está consumado. A partir dali, todas as almas do mundo agora iam ter acesso a Deus, pelo véu que foi rasgado de alto a baixo. Porque Jesus estava pagando um preço, não com ouro nem com prata, mas com o seu próprio sangue. E ali foi a chave, porque até ali o diabo tinha domínio sobre tudo. Mas agora ele não tem mais. Ele é apenas um tentador. Ele apenas tenta, ele apenas faz com que as pessoas procurem se afastar de Deus. Mas aquele domínio que ele tinha, assim, esse aqui é meu, está preso. Basta a pessoa dizer, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, ele tem que largar imediatamente, porque ele não tem domínio mais. Hebreus capítulo 12. Hoje eu ia trazer a última carta de Apocalipse, vou deixar para a próxima, né? Deu vontade de trazer essa mensagem hoje. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 1 em diante, diz, portanto também nós, visto que rodearmos de tão grandes testemunhos, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você veja que ele fala, ó, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos.
seja, vamos correr, vamos fugir. Correr não para recuar, correr não para deixar Cristo, mas com perseverança a carreira que nos está proposta. Aí ele diz aqui, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em toda a alegria lhe estava proposta. Suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Corramos com mais perseverança. O tempo está próximo. Temos que ter muito cuidado para não se envolver com as coisas aqui da terra. Nós temos que fazer o nosso trabalho, a nossa atividade enquanto estivermos aqui, mas não se envolver, ter o cuidado para não se envolver, para não tirar o foco de Cristo. Porque muitos deixaram, muitos voltaram atrás. E esse não é o nosso objetivo. Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiai da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro está dizendo, nós temos que crescer. É outro também que deu exemplo. Ele tem respaldo para falar sobre isso. Por quê? Porque ele tinha negado Cristo 3 vezes. Mas agora ele está dizendo, antes cresça, não diminua, cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. É Ele que vai nos dar força, é Ele que vai nos dar entendimento, para que através desse entendimento nós tenhamos força para continuar a nossa jornada. Segunda Timóteo, Segunda Timóteo 4, versículo 7. Que é Paulo falando. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo está dizendo, os combates desta vida, eu combati até o final. A fé que estava em mim, que o meu Redentor colocou em mim, guardei.
combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aí ele vai e confirma: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vocês estão amando a vinda de Cristo? Estão esperando por essa vinda? Ou ele já veio? Não vem mais? Jesus está às portas. As profecias estão se cumprindo. Em breve o céu irá se abrir, como diz o hino, né? O céu vai se abrir, a profecia vai se cumprir. A trombeta vai soar nos quatro cantos da terra. Os eleitos de Deus que morreram em Cristo Jesus irão ressuscitar. Nós, apóstolo Paulo tinha tanta convicção que ele dizia, nós, né? Estava aguardando aquele tempo que estamos vivos, seremos transformados. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Esse corpo vai passar por uma transformação. Não vai ser mais aquele corpo que é dado às dores, cansaço, fadiga. Né, irmão Francisco? Não. Vai ser um corpo glorioso. Um corpo que pode ultrapassar essa parede e sair do outro lado. Assim como Cristo entrou lá na casa onde os apóstolos estavam reunidos, os discípulos. Não precisa de chave para abrir de porta, não. Como é que nós vamos receber esse corpo? Como é que nós vamos ser? Eu me lembrei agora do pastor de lado. Rapaz, será que meus cabelos vão voltar? Será que eu vou entrar lá com meus cabelos de novo? A Bíblia diz que nós vamos entrar no corpo glorioso. Quem está banguelo não vai entrar lá mais banguelo, não. Ora, se nem lá no inferno vão entrar banguelo, a Bíblia diz lá haverá choro e ranger de dentes. Imagine no céu. Não é não, pastor Diego? Vamos entrar renovados. Tudo novo. Perfeito. Ora, se João contemplou Jesus glorificado, ele teve aquela visão extraordinária. A Bíblia diz: nós seremos como ele é. E veremos ele como ele é. Aí, vamos ter que dizer para a morte: morte, cadê tua vitória? Que é um inimigo perigoso, né? É um inimigo, rapaz, que não manda recado, não diz a hora, não quer saber onde a pessoa está. Chegou, leva mesmo, né? Mas nesse dia, a morte vai ser vencida. Os crentes irão subir cantando o hino da vitória. Vamos se encontrar com Abraão, Isaque e Jacó no reino celestial e participar de uma ceia maravilhosa, onde o próprio Cristo é quem vai partir o pão. Rapaz, se o suco de uva daqui é gostoso, imagina do céu, hein? Aqui é feito pelo homem, né? Lá é pelo rei.
E depois dessa festa maravilhosa, aí Deus vai ter que interromper. Deus vai começar a ouvir o clamor da semente de Abraão. Aí Deus vai dizer: meu filho, volte à terra novamente. Mas não volte só não, leva a igreja, leva a noiva, que é para a noiva ver e também pisar na cabeça da serpente. E esmagar a cabeça da serpente. Aí nós vamos voltar novamente com Cristo. Para subir foi no arrebatamento. Para voltar vai ser montado em cavalos. Vamos voltar galopando pelo céu. Quem vem na frente? General de guerra. O profeta Isaías fala que ele sozinho, sem ajuda de ninguém, vai pisar as nações com seus pés. Israel vai estar cercada por todos os inimigos. Nem os Estados Unidos nessa época pode fazer mais nada. Mais um, assim como Sansão venceu aquele exército sozinho, né? Jesus vai voltar e vai vencer todas as nações que estão massacrando a semente de Abraão. E só ele colocar os pés no Monte das Oliveiras, já vai dar ali um escape para o seu povo. Aí ele entra na porta, que até hoje está fechada. Ele desce dos Montes das Oliveiras, entra na porta, ali em Jerusalém, senta no seu trono. Só que antes, o iníquo que estava se achando que era o Deus deste mundo, será aniquilado com o sopro da sua boca. Mas esse privilégio é para a igreja. É por isso que nós somos tidos como loucos. Só crê nisso quem é louco mesmo. Mas louco por Cristo. Nós não somos loucos por esse mundo mais não. Nós não queremos mais nada com esse mundo. Então vamos continuar correndo? Correndo do mal. Correndo sempre para o alvo, né? Olhando para quem? Para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Palmas para o Senhor. Glória a Deus. Irmã Miriam, venha para cá, por favor. Vamos orar por ela.